O saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos fervilhava naquela manhã de sábado. Era 23 de março de 2024, pouco mais de 9 da manhã, e o Terminal 2 já estava lotado. Famílias arrastavam malas coloridas, executivos apressados conferiam celulares enquanto caminhavam, crianças corriam entre os corredores de check-in. Tudo perfeitamente normal. Tudo perfeitamente igual a qualquer outro dia. Mas para 3 pessoas que acabavam de cruzar as portas de vidro automáticas vindas do estacionamento, aquele seria o último lugar onde alguém os veria com vida. Marina Alves, 34 anos, professora de matemática. Rodrigo Mendes, 38 anos, analista de TI. E Lucas Tavares, 29 anos, designer gráfico freelancer. 3 desconhecidos que haviam se conhecido apenas 5 dias antes, durante um curso intensivo de gestão de projetos em Florianópolis. Agora, voltavam juntos para São Paulo no mesmo voo. Às 11h35, pela companhia Latam, assento econômico. Eles entraram. As câmeras de segurança registraram isso. Marina puxava uma mala de mão azul marinho. Rodrigo carregava uma mochila preta nas costas e segurava um copo de café. Lucas, de boné cinza e moletom verde, olhava para o celular enquanto caminhava ao lado dos outros 2, como se estivesse conferindo algo. 3 pessoas comuns, 3 vidas ordinárias, 3 passageiros que tinham tudo planejado para voltar para casa, mas eles nunca embarcaram. E nunca mais foram vistos. Se você está gostando dessa história, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. E comenta aí embaixo o que você acha que aconteceu com eles. Vamos juntos desvendar esse mistério. A notícia só começou a circular no domingo à noite, quando a mãe de Marina, Dona Lúcia, fez o primeiro boletim de ocorrência. Ela tinha ligado para a filha dezenas de vezes desde sábado de manhã, sem resposta. Primeiro achou que Marina estava sem bateria, depois que tinha esquecido o celular no modo silencioso. Mas quando a noite caiu e nenhuma mensagem chegou, o coração de Lúcia começou a bater mais rápido. Marina sempre avisava quando chegava em casa. Sempre. No mesmo final de semana, a esposa de Rodrigo, Camila, também começou a estranhar. Rodrigo tinha mandado uma mensagem às 8h47 dizendo que estava saindo do hotel em Florianópolis. Depois, silêncio. Ela tentou ligar várias vezes. Nada. O telefone chamava, mas ninguém atendia. Quando Camila ligou para a companhia aérea na segunda-feira de manhã, recebeu uma informação que a gelou. Os bilhetes de Rodrigo, Marina e Lucas haviam sido emitidos. Mas nenhum dos 3 passou pelo portão de embarque. Lucas morava sozinho, não tinha família próxima em São Paulo. Foi um colega de trabalho quem notou a ausência quando ele não apareceu para uma reunião marcada na terça-feira. Lucas era pontual, obsessivamente pontual. Sumir sem avisar, impossível. Na quarta-feira, a Polícia Civil de São Paulo assumiu oficialmente o caso. Delegada Renata Figueiredo, da 2ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas, foi designada para a investigação. Ela tinha 23 anos de carreira e já tinha visto de tudo, mas quando leu o relatório inicial, algo não fez sentido. 3 adultos, mesmo voo, mesmo horário de check-in, e nenhum vestígio depois da entrada no aeroporto. Renata pediu imediatamente as imagens das câmeras de segurança de Guarulhos. A primeira gravação mostrava os 3 entrando pelo acesso do estacionamento às 9h12. Caminhavam juntos, conversando. Marina sorria. Rodrigo bebia o café. Lucas ainda olhava o celular. Às 9h19, eles aparecem novamente perto dos totens de autoatendimento da Latam. Marina se aproxima de uma das máquinas. Lucas está ao lado dela, esperando. Rodrigo está um pouco mais afastado, ainda mexendo no celular. Às 9h31, uma câmera flagra os 3 caminhando em direção à área de alimentação do terminal. Rodrigo joga o copo de café em uma lixeira. Marina puxa a mala. Lucas continua com o celular na mão. E então, nada.
Simplesmente nada. A partir das 9h31, não há mais nenhuma imagem clara dos três. Eles entram em um corredor lateral próximo às lojas de conveniência e desaparecem do alcance das câmeras. A próxima filmagem disponível, registrada às 9h58, já não mostra mais ninguém que se pareça com eles. Renata assistiu às gravações 6 vezes seguidas. Depois, pediu para a equipe técnica ampliar todos os frames. Nada. Eles simplesmente sumiram dentro de um dos locais mais monitorados do Brasil. Como isso era possível? A delegada começou a levantar as movimentações bancárias dos três. Nenhum deles usou cartão de crédito ou débito depois das 9h da manhã de sábado. Nenhuma compra, nenhum saque, nenhum Pix enviado ou recebido. Os celulares. Rodrigo e Lucas tinham iPhones. Marina, um Samsung. Todos pararam de emitir sinal por volta das 9h40, como se tivessem sido desligados ou destruídos ao mesmo tempo. Renata sabia que existiam pontos cegos no sistema de câmeras de Guarulhos, áreas de manutenção, corredores de acesso restrito, banheiros, depósitos, mas era praticamente impossível sair do terminal sem ser filmado em algum momento, a menos que alguém conhecesse muito bem a estrutura do aeroporto ou tivesse ajuda. Ela convocou uma reunião com a equipe de segurança do aeroporto. O coordenador, Mário Vasconcelos, um homem de 52 anos com ar cansado e uniforme amarrotado, recebeu a delegada com evidente desconforto. Olha, doutora, eu já revisei tudo. Não tem como 3 pessoas sumirem daqui sem deixar rastro. Tem que ter algum erro de identificação nas imagens, alguma confusão. Erro? Renata cruzou os braços. São 3 pessoas diferentes, com roupas diferentes, identificadas pelas próprias famílias nas imagens. Você está me dizendo que todas as câmeras falharam ao mesmo tempo? Mário suspirou. Não estou dizendo isso, mas... Olha, Guarulhos tem mais de 40 milhões de passageiros por ano. É muita gente. Às vezes as câmeras ficam fora do ar por manutenção, às vezes o ângulo não pega tudo e... Bem, tem áreas que não são cobertas por questões de privacidade. Que áreas? Banheiros, vestiários de funcionários, salas administrativas, depósito de bagagens. Renata anotou tudo. Quero acesso a todas essas áreas e quero a lista de funcionários que estavam trabalhando naquele dia. Turno da manhã. Mário hesitou. Isso vai dar trabalho. Então comece agora. Enquanto a investigação avançava, a imprensa começou a se interessar pelo caso. O primeiro portal de notícias a publicar foi o G1 na quinta-feira. A manchete era direta. 3 passageiros desaparecem dentro do aeroporto de Guarulhos. Polícia investiga. A reportagem trazia as fotos de Marina, Rodrigo e Lucas. Rostos comuns, sorrisos em fotos de perfil do Facebook e Instagram. Vidas normais que de repente viraram manchete. As redes sociais explodiram. Teorias começaram a surgir. Alguns falavam em sequestro, outros em fuga planejada. Havia quem especulasse sobre tráfico humano, sobre envolvimento com crime organizado, sobre uma conspiração envolvendo funcionários do aeroporto. Dona Lúcia, mãe de Marina, deu uma entrevista emocionada para a TV Record. Com os olhos vermelhos e a voz trêmula, ela disse: minha filha não fugiria. Ela não faria isso comigo. Ela tinha uma vida aqui. Tinha os alunos dela, os amigos, a família. Por favor, quem souber de alguma coisa, me ajude a encontrar minha menina. A entrevista viralizou. Em 48 horas, o caso já tinha virado trending topic no Twitter. Mas nenhuma pista concreta surgia. Até que na sexta-feira à tarde, um funcionário da limpeza chamado Edson Pereira procurou a delegacia. Ele estava nervoso, suava frio e trazia uma informação que mudaria tudo. Eu acho que vi alguma coisa. No sábado, na hora que eles desapareceram. Renata se inclinou para a frente. O quê? O que você viu? Edson engoliu seco. Uma mala.
abandonada, no corredor perto da loja de conveniência. Azul marinho. Eu lembro porque achei estranho. Ninguém deixa a mala largada em aeroporto, né? Chamei a segurança, mas quando voltei, a mala já não estava mais lá. Renata sentiu um arrepio subir pela espinha. Você lembra de mais alguma coisa? Edson hesitou. Tinha. Tinha um homem, de terno. Ele estava parado perto da mala, olhando para o celular. Mas quando eu passei, ele saiu rápido. Muito rápido. Você conseguiria reconhecer esse homem? Edson balançou a cabeça. Não vi o rosto direito, mas ele era alto, cabelo curto, e tinha uma pasta preta na mão. Renata pegou o telefone imediatamente e ligou para Mário Vasconcelos. Preciso de todas as imagens do corredor das lojas de conveniência entre 9h30 e 10h. Agora, 3 horas depois, a equipe técnica isolou uma imagem. 9h34. Um homem de terno cinza escuro, pasta preta na mão, parado a poucos metros de onde Marina, Rodrigo e Lucas haviam sido vistos pela última vez. O rosto dele estava virado para o lado. A câmera não pegou os traços com clareza, mas havia algo na postura dele, algo calculado, algo errado. E então Renata viu, na mesma imagem, ao fundo, desfocada mas visível, a mala azul marinho de Marina, largada no chão, sozinha. A mala azul marinho se tornou a primeira pista concreta em um caso que até então parecia não ter saída. Renata Figueiredo ampliou a imagem dezenas de vezes, ajustou o contraste, pediu para a equipe técnica usar todos os filtros disponíveis. Mas o homem de terno permanecia um vulto impreciso, um fantasma bem vestido no meio do aeroporto mais movimentado do país. O que mais incomodava a delegada não era apenas a falta de clareza na imagem, era o comportamento. O homem não parecia perdido. Não parecia um passageiro comum esperando alguém ou conferindo um voo. Ele estava parado, observando, e logo depois que Edson, o funcionário da limpeza, passou por ali, o homem sumiu, e a mala também. Renata convocou uma coletiva de imprensa na segunda-feira seguinte. O auditório da Delegacia de Pessoas Desaparecidas estava lotado. Repórteres de todos os grandes veículos, Globo, Record, SBT, Folha, Estadão, câmeras de celular apontadas, flashes estourando. O caso tinha ganhado proporções nacionais. A delegada subiu ao púlpito com uma expressão séria. Atrás dela, projetada em um telão, a imagem ampliada do homem de terno. Estamos procurando por este indivíduo, ela começou, a voz firme. Ele foi visto nas proximidades do local onde Marina Alves, Rodrigo Mendes e Lucas Tavares desapareceram no dia 23 de março, por volta das 9h34 da manhã. Pedimos que qualquer pessoa que reconheça este homem, ou que tenha informações sobre o paradeiro dos desaparecidos, entre em contato com a polícia imediatamente. As linhas estão abertas 24 horas. Um repórter levantou a mão. Delegada, há alguma suspeita de que os 3 tenham sido sequestrados? Renata escolheu as palavras com cuidado. Todas as possibilidades estão sendo investigadas. Não descartamos nenhuma hipótese no momento. E a mala? Foi encontrada? Não. A mala de Marina Alves foi vista pela última vez abandonada no corredor próximo às lojas de conveniência. Depois disso, ela desapareceu. Não sabemos como nem para onde. Outra repórter, uma mulher de cabelos presos e expressão afiada, insistiu. A família de Rodrigo Mendes alega que ele vinha recebendo mensagens estranhas nas semanas anteriores ao desaparecimento. Isso procede. Renata hesitou por uma fração de segundo. Era verdade. Camila, a esposa de Rodrigo, havia mencionado isso durante o depoimento. Mas a delegada ainda não queria expor essa informação publicamente, não antes de entender melhor o contexto. Estamos analisando todas as comunicações dos desaparecidos. Não posso comentar detalhes específicos neste momento. A coletiva terminou 15 minutos depois, mas o estrago já estava feito.
A imprensa tinha uma nova linha narrativa, mensagens estranhas, um homem misterioso, uma mala abandonada. O caso estava se transformando em um thriller real e o Brasil inteiro assistia. Se você está acompanhando essa investigação até aqui, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do que ainda está por vir. E me conta nos comentários. Você acha que esse homem de terno tem algo a ver com o desaparecimento? Bora debater. Naquela mesma noite, Renata voltou para casa exausta. Morava em um apartamento pequeno no Tatuapé, sozinha desde o divórcio 3 anos antes. Jogou a bolsa no sofá, tirou os sapatos e foi direto para a cozinha preparar um café. A cabeça latejava. Ela não conseguia parar de pensar na mala. Por que Marina a teria abandonado? Ou teria sido tirada dela à força? O celular tocou. Número desconhecido. Renata atendeu com cautela. Alô? Silêncio do outro lado. Só uma respiração leve. Alô? Quem é? Uma voz masculina, baixa, quase sussurrada. Você está procurando as pessoas erradas. O coração de Renata disparou. Quem é você? Como conseguiu meu número? Eles não desapareceram por acaso. Você precisa olhar mais fundo, muito mais fundo. Espera, não desliga. Quem é você? O que você sabe? Mas a ligação já tinha caído. Renata ficou parada no meio da cozinha, o telefone ainda na mão, o pulso acelerado. Ligações anônimas não eram incomuns em casos de grande repercussão. Sempre apareciam pessoas querendo dar pistas falsas, buscar atenção ou simplesmente atrapalhar a investigação. Mas alguma coisa na voz daquele homem, alguma coisa era diferente. Ela anotou o número. No dia seguinte, pediria para a equipe técnica rastrear. Na terça-feira de manhã, Renata recebeu uma visita inesperada na delegacia. Camila Mendes, esposa de Rodrigo, chegou acompanhada de um advogado. Ela estava visivelmente abalada. Olheiras profundas, mãos trêmulas, a voz embargada. Delegada, eu preciso falar com a senhora. Tem uma coisa que eu não contei antes. Eu tinha medo, mas agora não aguento mais. Renata indicou a cadeira à frente da mesa. Pode falar, Camila. Tudo o que você souber pode ajudar. Camila respirou fundo e começou. O Rodrigo. Ele estava estranho nas últimas semanas. Mais calado, nervoso. Eu perguntava o que estava acontecendo, mas ele dizia que era só estresse do trabalho. Mas eu sabia que tinha algo mais. E então, uns 10 dias antes da viagem para Florianópolis, eu vi uma mensagem no celular dele. Que tipo de mensagem? Era de um número que eu não conhecia, sem nome salvo. A mensagem dizia: você precisa resolver isso antes que fique tarde demais. Renata anotou. Você perguntou para ele sobre isso? Perguntei. Ele ficou irritado. Disse que era um problema de um projeto antigo da empresa, que não era nada demais. Mas eu senti que ele estava mentindo. Você tem acesso ao celular dele? Não. Ele levou para Florianópolis. E agora? Agora ele sumiu junto com o celular. Renata tamborilou os dedos na mesa. Camila, você sabe se Rodrigo tinha dívidas? Problemas financeiros? Algum tipo de envolvimento com algo ilegal? Camila balançou a cabeça com veemência. Não, Rodrigo era sério. Trabalhava na mesma empresa de TI há 7 anos. Ganhava bem. A gente não tinha dívidas. Não fazia sentido ele estar sendo pressionado por alguma coisa assim. E ele conhecia Marina ou Lucas antes da viagem? Não, pelo menos não que eu saiba. Ele foi para Florianópolis por causa do curso. Disse que a empresa tinha pago. Era uma oportunidade de networking. Renata agradeceu e pediu que Camila deixasse o contato do advogado caso precisasse de mais informações. Depois que ela saiu, a delegada ficou olhando para as anotações. Mensagens estranhas, pressão. Resolver isso antes que fique tarde demais. O que exatamente Rodrigo precisava resolver? Enquanto isso, a equipe técnica conseguiu rastrear o número que tinha ligado para Renata na noite anterior.
O resultado veio na quarta-feira. Era um telefone descartável, tipo pré-pago, comprado em uma banca de jornal na zona leste de São Paulo, sem registro de CPF. Impossível rastrear o comprador. E o chip já tinha sido desativado. Mais um beco sem saída. Mas Renata não desistiu. Ela voltou sua atenção para os outros 2 desaparecidos, Marina e Lucas. Se Rodrigo tinha segredos, talvez eles também tivessem. A delegada foi pessoalmente até a casa de Dona Lúcia, mãe de Marina, em um bairro tranquilo de classe média na Zona Sul. A casa era simples, bem cuidada, com um jardim na frente e vasos de plantas na varanda. Lúcia a recebeu com os olhos ainda inchados de tanto chorar. Por favor, doutora, me diz que tem novidades. Me diz que vocês encontraram minha filha. Renata sentou-se ao lado dela no sofá. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, Dona Lúcia. Mas eu preciso da sua ajuda. Preciso saber mais sobre Marina, sobre a vida dela. Se ela tinha algum problema, alguma preocupação, algo que a estivesse incomodando. Lúcia secou os olhos com um lenço de papel. Marina era uma menina tranquila. Trabalhava muito, adorava os alunos. Estava sempre correndo, sempre ocupada, mas era feliz. Ela não tinha motivos para sumir assim. E namoro? Algum relacionamento recente? Lúcia hesitou. Ela tinha terminado com o namorado uns 4 meses atrás. O nome dele é Felipe, Felipe Carvalho. Eles ficaram juntos quase 2 anos. Foi um término difícil, mas ela estava superando. Difícil em que sentido? Ele era ciumento, controlador. No começo, Marina achava que era amor, sabe? Mas depois começou a perceber que ele não deixava ela respirar. Checava o celular dela, queria saber onde ela estava o tempo todo. Ela teve coragem de terminar, graças a Deus. Renata sentiu um frio na espinha. E depois do término, ele aceitou bem? Lúcia baixou o olhar. Não, ele ligava, mandava mensagens, aparecia nos lugares que ele sabia que ela ia estar. Marina chegou a bloquear o número dele, mas ele criava outros números e continuava. Ela estava pensando em fazer um boletim de ocorrência, mas... Não sei, acho que ela tinha medo de piorar as coisas. Renata anotou o nome. Felipe Carvalho. A senhora tem o contato dele? Tenho o número antigo, mas não sei se ele ainda usa. Pode me passar, por favor? Lúcia pegou o celular e enviou o contato. Renata agradeceu e se levantou. Dona Lúcia, se a senhora lembrar de qualquer outra coisa, por menor que pareça, me liga. Pode ser de madrugada, pode ser qualquer hora. Tudo pode ser importante. Lúcia segurou a mão da delegada com força. Doutora, por favor, encontra minha filha. Eu não aguento mais essa agonia. De volta à delegacia, Renata pediu um levantamento completo sobre Felipe Carvalho. O resultado veio no fim da tarde. Felipe, 36 anos, engenheiro civil sem antecedentes criminais. Morava sozinho em um apartamento na Vila Mariana. Nas redes sociais, parecia uma pessoa comum. Fotos de viagens, academia, churrascos com amigos. Mas Renata sabia que redes sociais raramente mostravam a verdade completa. Na quinta-feira de manhã, ela foi até o apartamento de Felipe. Tocou a campainha várias vezes. Ninguém atendeu. Perguntou para o porteiro se Felipe estava em casa. Não, não está. Ele viajou. Saiu na sexta passada e ainda não voltou. Renata sentiu o estômago revirar. Sexta passada, dia 22? Isso mesmo, ele saiu de madrugada. Eu estava no turno da noite. Lembro porque ele estava com uma mala grande. Ele disse para onde ia? Não. Só acenou e saiu. Renata voltou correndo para a delegacia e pediu para rastrearem a movimentação de Felipe Carvalho. Cartões, pedágios, celular, qualquer coisa. O resultado veio 2 horas depois e deixou todo mundo em choque. Felipe Carvalho tinha comprado uma passagem de ônibus para Florianópolis no dia 22 de março.
saída às 23 horas de São Paulo, chegada às 11 horas do dia 23, exatamente o mesmo dia em que Marina desapareceu. E mais, o celular dele havia emitido sinal próximo ao aeroporto de Guarulhos no sábado pela manhã, às 9h15, 15 minutos antes de Marina, Rodrigo e Lucas sumirem. O nome de Felipe Carvalho passou a ocupar o centro da investigação. Renata convocou uma reunião de emergência com toda a equipe. A sala estava tensa, o ar pesado. Nas paredes, fixados com taxinhas, estavam os rostos de Marina, Rodrigo e Lucas. E agora, ao lado deles, a foto de Felipe, retirada do perfil dele no LinkedIn. Rosto anguloso, olhar direto para a câmera. Um meio sorriso que agora parecia carregado de significados sombrios. Ele estava em Florianópolis, no mesmo período que Marina. Renata apontou para a linha do tempo montada no quadro branco. Chegou lá no sábado de manhã, dia 23, e o celular dele deu sinal perto de Guarulhos, exatamente no horário em que os três desapareceram. Isso não pode ser coincidência. Um dos investigadores, Marcelo, um homem de meia idade com bigode grisalho e anos de experiência em homicídios, cruzou os braços. Mas se ele estava em Florianópolis na manhã do dia 23, como poderia estar em Guarulhos algumas horas depois? A distância entre as duas cidades é de mais de 700 quilômetros. Não dá tempo de chegar de ônibus, não dá tempo nem de carro. Renata mordeu o lábio. Então ele pegou um voo. Tem que ter pegado um voo. Já checamos, respondeu Júlia, a analista de dados da equipe, uma mulher jovem de óculos redondos e cabelo curto. Não tem nenhum registro de embarque no nome de Felipe Carvalho saindo de Florianópolis na manhã do dia 23. Ele pode ter usado um documento falso, sugeriu Marcelo. Possível, mas improvável. A segurança em aeroportos hoje em dia é rigorosa. Biometria, reconhecimento facial. Dá para burlar, mas não é fácil. Renata passou a mão pelo cabelo, frustrada. Então o que ele fez? Apareceu em Guarulhos por mágica? Júlia abriu o notebook e girou a tela para que todos pudessem ver. Existe outra possibilidade. Eu verifiquei os registros de pedágio. Um veículo registrado no nome de Felipe Carvalho, um Honda Civic prata, placa final 7, passou pelo pedágio da BR-116, sentido São Paulo, na madrugada do dia 23, às 4h37 da manhã. O silêncio tomou conta da sala. Ele dirigiu. Renata disse quase para si mesma. Ele não pegou o ônibus. Ou pegou, mas saiu antes. Ele foi de carro até Florianópolis e voltou dirigindo na madrugada. Por quê? Por que fazer isso? Porque ele não queria deixar rastro de voo, respondeu Marcelo. Porque ele estava planejando alguma coisa. Renata sentiu o coração acelerar. Tudo começava a fazer um sentido macabro. Emitam um mandado de prisão preventiva para Felipe Carvalho, imediatamente, e coloquem uma equipe para rastrear o carro dele. Precisamos encontrar esse homem agora. Se essa reviravolta te deixou com o coração na mão, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum segundo dessa história. E comenta aí, você acha que Felipe é o culpado? Ou tem mais gente envolvida nisso? Vamos continuar essa investigação juntos. Enquanto a polícia montava a operação para localizar Felipe, Renata decidiu ir mais fundo na vida dos outros dois desaparecidos. Lucas Tavares, o designer gráfico freelancer de 29 anos, era o que menos se sabia até agora. Ele não tinha família próxima, não tinha relacionamento sério, vivia sozinho em um apartamento alugado no Butantã. Renata foi até lá na sexta-feira à tarde, acompanhada de Marcelo e de uma equipe de perícia. O apartamento era pequeno, no terceiro andar de um prédio sem elevador. O síndico, um senhor franzino, de uns 60 anos, abriu a porta com a chave reserva. Faz mais de uma semana que não vejo o Lucas, ele disse enquanto girava a chave. Achei estranho, mas pensei que ele tivesse viajado. Ele viajava bastante por trabalho.
A porta se abriu para um ambiente organizado, quase minimalista. Sala pequena com um sofá cinza, uma estante cheia de livros de design e fotografia, uma mesa com 2 monitores e equipamentos de edição. Tudo limpo, tudo no lugar. A equipe de perícia começou a trabalhar enquanto Renata caminhava pelo apartamento, observando cada detalhe. No quarto, a cama estava feita. As roupas organizadas no armário. Na cozinha, a pia vazia, nenhum prato sujo. Era como se Lucas tivesse saído para uma viagem comum e planejado voltar em breve. Mas alguma coisa estava fora do lugar. Renata notou um pequeno quadro de avisos pendurado na parede ao lado da geladeira. Havia alguns post-its coloridos com lembretes. Pagar boleto dia 15. Ligar para a mãe do João sobre o projeto. Academia 18 horas. E no canto inferior, quase escondido por outro post-it, uma anotação em letra pequena, meio apagada. Não confiar em R. Renata arrancou o papel da parede e chamou Marcelo. Olha isso. Não confiar em R. Marcelo franziu a testa. R de quem? Rodrigo? Pode ser. Eles estavam viajando juntos. Mas por que Lucas escreveria isso? Talvez eles tenham tido algum desentendimento em Florianópolis. Algo que a gente não sabe. Renata guardou o post-it em um saco plástico de evidência. Precisamos falar com as outras pessoas que fizeram o curso em Florianópolis. Alguém deve ter visto ou ouvido alguma coisa. No sábado pela manhã, Júlia conseguiu a lista completa dos participantes do curso de gestão de projetos em Florianópolis. Eram 22 pessoas ao todo, de diferentes estados do Brasil. A equipe começou a fazer ligações. A maioria não tinha muita informação. Alguns mal se lembravam de Marina, Rodrigo ou Lucas. Mas uma participante, Patrícia Soares, gerente de marketing de Porto Alegre, disse algo que chamou a atenção. Eu lembro deles, sim. A Marina era simpática, conversava com todo mundo. O Lucas era mais na dele, sabe? Quieto. Mas o Rodrigo estava estranho. Estranho como? Renata perguntou, segurando o telefone com força. Ele estava sempre no celular. E teve um dia, acho que foi na quinta-feira, que ele saiu no meio da aula. Ficou fora por quase 1 hora. Quando voltou, estava pálido, suando. Alguém perguntou se ele estava bem e ele só disse que tinha recebido uma notícia ruim. Ele disse que notícia era? Não. E ninguém pressionou, mas dava para ver que ele estava abalado. Você viu se ele conversou com Marina ou Lucas sobre isso? Não que eu tenha notado. Mas no último dia do curso, na sexta-feira, eu vi os 3 saindo juntos do hotel. Eles estavam conversando, mas a Marina parecia incomodada. Não sei explicar, era a linguagem corporal dela, braços cruzados, cara fechada. Renata agradeceu e desligou. As peças começavam a se encaixar, mas o quadro ainda estava incompleto. Rodrigo tinha recebido uma notícia ruim. Lucas não confiava em Rodrigo. Marina parecia incomodada com alguma coisa. E Felipe Carvalho, o ex-obsessivo de Marina, estava em São Paulo no exato momento do desaparecimento. Mas como tudo isso se conectava? O mandado de prisão de Felipe foi emitido no domingo. A polícia divulgou a foto dele na imprensa, pedindo informações sobre seu paradeiro. O caso ganhou ainda mais repercussão. Os programas de TV aberta dedicaram blocos inteiros ao assunto. Onde está Felipe Carvalho? Era a pergunta que ecoava em todos os canais. E então, na segunda-feira à noite, algo aconteceu. O telefone da delegacia tocou. Era uma ligação anônima, feita de um orelhão na Ave Paulista. O atendente passou a ligação diretamente para Renata. Delegada Figueiredo. A voz do outro lado era abafada, como se a pessoa estivesse falando através de um pano. Vocês estão procurando o Felipe, né? Renata ativou o gravador imediatamente. Sim. Você sabe onde ele está? Sei. Mas não é ele que vocês deveriam estar procurando. Como assim? O Felipe não fez nada. Ele foi usado, manipulado.
Ele é só uma peça no jogo. Que jogo? Do que você está falando? Os três não desapareceram. Eles foram levados. E ainda estão vivos. O coração de Renata quase parou. Como você sabe disso? Onde eles estão? Não posso te dizer agora. Mas vou te dar uma pista. Procura pelo homem do terno. Ele não é quem você pensa que é. Espera. Quem é você? Por que você está me ligando? Porque eu estava lá. Eu vi tudo. Você estava em Guarulhos. Você viu o que aconteceu com eles? Houve uma pausa longa. Renata conseguia ouvir o som do trânsito ao fundo. Buzinas, vozes distantes. Eu não estava só vendo, a voz disse, agora mais baixa, quase um sussurro. Eu estava ajudando. E a ligação caiu. Renata ficou parada, o telefone ainda na mão, o sangue pulsando nas têmporas. Ela pressionou o botão do interfone. Júlia, rastreia essa ligação agora. Orelhão na Paulista. Quero câmeras de segurança de todos os comércios próximos. Agora! Mas Renata sabia que provavelmente seria tarde demais. Quem quer que tivesse feito aquela ligação sabia exatamente o que estava fazendo. Na manhã de terça-feira, a equipe conseguiu as imagens de segurança de uma loja de conveniência próxima ao Orelhão. Nas gravações, às 21h43, um homem de capuz preto aparecia caminhando rapidamente em direção ao telefone público. Ele olhava para os lados, colocava algo no rosto, provavelmente um pano ou uma máscara, e fazia a ligação. 3 minutos depois, saía correndo e desaparecia em uma rua lateral. Era impossível identificar o rosto, mas havia algo na forma como ele se movia, algo na postura. Renata assistiu à gravação 6 vezes seguidas, e então percebeu. O homem mancava levemente da perna esquerda. Ela voltou para as imagens de Guarulhos. Ampliou, ajustou, e lá estava. O homem de terno cinza escuro, aquele que aparecia perto da mala de Marina, também tinha uma leve irregularidade no caminhar. Uma pequena claudicação, quase imperceptível. Era a mesma pessoa. Renata sentou na cadeira, o cérebro trabalhando em alta velocidade. O homem do terno estava em Guarulhos no dia do desaparecimento. E agora ele a estava provocando, ligando, dando pistas. Por quê? O que ele queria? E a declaração mais perturbadora de todas. Eles ainda estão vivos. Será que Marina, Rodrigo e Lucas realmente estavam vivos? E se estavam, onde? E por que alguém os teria levado? Na quarta-feira, a investigação deu outra guinada inesperada. A Polícia Federal entrou em contato com Renata. Eles tinham informações sobre Rodrigo Mendes que mudavam tudo. Rodrigo não era apenas um analista de TI comum. Ele trabalhava em uma empresa que prestava serviços para o governo federal. E nos últimos 6 meses, ele tinha acesso a dados sensíveis. Dados sobre licitações, contratos, informações que, nas mãos erradas, valeriam milhões. E havia um detalhe ainda mais chocante. 2 semanas antes do desaparecimento, Rodrigo tinha copiado uma série de arquivos criptografados para um pendrive externo. A Polícia Federal estava investigando a possibilidade de espionagem corporativa. Renata desligou o telefone e ficou olhando para o quadro na parede. Tudo começava a fazer sentido de uma forma muito mais assustadora do que ela tinha imaginado. Não era apenas um caso de desaparecimento, era um caso de sequestro planejado. Rodrigo tinha informações valiosas, e alguém queria essas informações. Mas por que levar Marina e Lucas também, a não ser que eles soubessem de algo, ouvissem algo, algo que não deveriam ter visto? Renata pegou o telefone e ligou para Camila, esposa de Rodrigo. Camila, eu preciso que você pense com muito cuidado. Rodrigo comentou algo sobre trabalho, sobre algum projeto específico, algo que ele estivesse preocupado? Camila hesitou. Ele mencionou uma vez que estava sendo pressionado para entregar algo. Um relatório, acho, mas ele disse que não ia fazer, que não era certo. Pressionado por quem? Não sei.
Ele não disse. Mas eu lembro que ele falou uma coisa estranha. Ele disse: se eu fizer isso, não tem volta. Eu viro outra pessoa. Renata sentiu um arrepio. E ele fez? Ele entregou esse relatório? Não sei, doutora. Eu realmente não sei. Mas Renata tinha certeza de uma coisa agora. Rodrigo tinha feito alguma coisa que custou a liberdade dele e a de Marina e Lucas. E o relógio continuava correndo. A revelação sobre o envolvimento de Rodrigo com dados sensíveis do governo transformou completamente a natureza da investigação. O que começara como um caso de pessoas desaparecidas, agora tinha contornos de crime organizado, espionagem corporativa e possível corrupção em alto nível. A Polícia Federal assumiu oficialmente a coordenação do caso, mas manteve Renata como consultora principal. Ela conhecia os detalhes, conhecia as famílias e tinha desenvolvido uma intuição sobre o caso que ninguém mais possuía. Na quinta-feira pela manhã, Renata foi convocada para uma reunião no prédio da PF na Lapa. A sala de conferências estava cheia. Delegados federais, agentes de inteligência, técnicos em crimes cibernéticos. No centro da mesa, um homem de terno azul marinho e gravata discreta se apresentou como delegado federal Augusto Braga, responsável pela divisão de crimes financeiros. Delegada Figueiredo, obrigado por se juntar a nós. Ele disse, indicando uma cadeira. Vou ser direto. Rodrigo Mendes estava envolvido em algo muito maior do que imaginávamos. Nos últimos 3 meses, ele fez transferências de arquivos altamente confidenciais do servidor da empresa onde trabalhava, contratos de licitações públicas que ainda não haviam sido divulgados, informações privilegiadas que poderiam valer dezenas de milhões de reais no mercado negro. Renata se inclinou para a frente. Vocês acham que ele estava vendendo essas informações? Não sabemos. As movimentações bancárias dele são limpas. Nenhum depósito suspeito. Nenhuma movimentação fora do padrão. Mas isso não significa nada. Pagamentos desse tipo raramente passam por canais oficiais. Criptomoedas, offshores, dinheiro vivo. Há muitas formas de esconder. Mas se ele estava vendendo informações, Renata argumentou, por que desaparecer? Ele estaria ganhando dinheiro, teria motivos para continuar. Augusto trocou olhares com outro agente, uma mulher de cabelos grisalhos e expressão séria. Exatamente por isso achamos que ele não estava vendendo. Achamos que ele estava sendo coagido. A palavra pairou no ar como uma nuvem pesada. Coagido por quem? Ainda não sabemos, mas temos uma teoria. Augusto abriu um tablet e projetou uma imagem na tela grande à frente da sala. Era o organograma de uma empresa. Rodrigo trabalhava na Nexum Tech, uma empresa de TI que presta serviços para diversos órgãos do governo. Segurança cibernética, gestão de dados, infraestrutura de rede. Eles têm contratos com o Ministério da Economia, infraestrutura, até com a Controladoria Geral da União. É uma empresa grande, respeitada. Mas nos últimos 6 meses, começamos a suspeitar que havia um esquema interno de vazamento de informações. Renata processou a informação. E vocês acham que Rodrigo fazia parte desse esquema? Achamos que ele descobriu o esquema e que tentou denunciar. Mas antes que pudesse, foi silenciado. Silenciado como? Você está dizendo que ele foi morto? Augusto balançou a cabeça. Não necessariamente. O informante anônimo que ligou para você disse que eles ainda estão vivos. Achamos que Rodrigo foi sequestrado para garantir que ele não falasse. E Marina e Lucas. Bem, eles estavam com ele. Testemunhas indesejadas. Se você está com a gente até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino porque essa história está longe de acabar. E me conta nos comentários. Você acha que Rodrigo foi vítima ou cúmplice? A trama está ficando cada vez mais profunda. Enquanto a PF continuava a investigação sobre a Nexum Tech,
Renata voltou sua atenção para o elo mais frágil da corrente, Felipe Carvalho. Ele ainda não havia sido localizado, mas o carro dele, o Honda Civic prata, foi encontrado abandonado em um estacionamento de shopping na zona norte de São Paulo. A perícia vasculhou o veículo. Havia manchas de sangue no banco traseiro. Não muito, apenas algumas gotas, mas o suficiente para enviar a análise de DNA. O resultado veio na sexta-feira à noite. O sangue era de Marina Alves. A notícia abalou Dona Lúcia, que precisou ser internada por pressão alta. A imprensa explodiu. As manchetes eram dramáticas e sensacionalistas. Sangue de professora desaparecida é encontrado em carro de ex-namorado. Ex-obsessivo é principal suspeito em desaparecimento triplo. Mas Renata não estava convencida. Alguma coisa não se encaixava. Se Felipe tinha sequestrado Marina, por que levar Rodrigo e Lucas também? Qual era a conexão entre eles? E por que abandonar o carro com evidências tão óbvias? Parecia proposital. Como se alguém quisesse que a polícia encontrasse aquilo. Renata decidiu revisar tudo desde o início. Voltou às gravações do aeroporto, assistiu frame por frame, anotou cada detalhe. E então, às 2 da madrugada de sábado, ela viu algo que tinha passado despercebido. Na imagem das 9h28, Marina, Rodrigo e Lucas caminhavam em direção às lojas de conveniência. Mas no reflexo de uma vitrine era possível ver, muito desfocado, quase imperceptível, um homem de capuz caminhando atrás deles. Não era Felipe. A estrutura corporal era diferente. Era alguém maior, mais alto. Renata ampliou ao máximo. A imagem ficou pixelada, mas ela conseguiu distinguir algo. O homem de capuz carregava uma pasta preta. A mesma pasta preta que o homem de terno tinha nas mãos em outra gravação. Não eram duas pessoas. Era a mesma pessoa. Ele tinha trocado de roupa, de terno cinza para moletom e capuz, para não ser reconhecido, para passar despercebido. Renata sentiu a adrenalina correr pelas veias. Esse homem não era um oportunista, era um profissional. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, e ele tinha planejado tudo com antecedência. No domingo, Renata recebeu outra ligação. Desta vez, não era anônima. Era de um número identificado, da Nexum Tech, a empresa onde Rodrigo trabalhava. Alô? Delegada Figueiredo? A voz era feminina, trêmula, nervosa. Meu nome é Débora, Débora Linhares. Eu trabalho na Nexum Tech. Eu preciso falar com a senhora, pessoalmente. Mas não posso ir até a delegacia. Não posso ser vista. Renata sentou ereta. Débora, sobre o que você quer falar? Sobre Rodrigo e sobre o que realmente aconteceu com ele. Você sabe alguma coisa sobre o desaparecimento dele? Houve uma pausa. Renata conseguia ouvir a respiração pesada da mulher. Eu sei quem mandou pegar ele. E eu sei por quê. Quem? Me diga quem foi. Não no telefone, por favor. Eu te encontro em algum lugar público. Mas tem que ser hoje. Eu estou com medo. Acho que eles sabem que eu sei. Renata combinou de se encontrar com Débora às 16 horas em um café na Ave, Faria Lima, lugar movimentado, seguro. Ela avisou Marcelo e levou 2 agentes à paisana como backup. Quando chegou ao café, Débora já estava lá. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, óculos de grau, roupas discretas. Estava sentada em uma mesa no canto, olhando nervosamente para a porta. Renata se aproximou e se sentou. Débora, sou a delegada Renata. A mulher assentiu, as mãos tremendo ao segurar a xícara de café. Obrigada por vir. Eu não sei por onde começar. Comece pelo que você sabe sobre Rodrigo. Débora respirou fundo. Rodrigo descobriu algo. Algo que não deveria ter descoberto. Tem um grupo dentro da Nexum,
um grupo pequeno que está desviando informações confidenciais do governo e vendendo para empresas privadas. Contratos de licitação, projetos de infraestrutura, relatórios sigilosos. Tudo o que pode dar vantagem competitiva vale dinheiro. Muito dinheiro. E Rodrigo descobriu isso? Sim. Ele estava trabalhando em um projeto de auditoria interna quando achou discrepâncias nos acessos ao servidor, arquivos sendo copiados em horários estranhos, logs adulterados. Ele me procurou porque eu trabalho no setor de compliance. Ele queria fazer uma denúncia formal. E você fez? Débora baixou o olhar envergonhada. Eu tentei. Levei o caso para o meu superior. Mas ele disse que eu estava me metendo onde não devia. Disse que isso era problema da diretoria e que eu deveria esquecer o assunto. Fiquei com medo, mas Rodrigo não desistiu. Ele disse que ia levar o caso para fora da empresa, para o Ministério Público, para a Polícia Federal. E o que aconteceu? Ele sumiu, e eu tenho quase certeza de que foi o meu superior quem mandou. Quem é seu superior? Débora hesitou. Olhou para os lados como se alguém pudesse estar ouvindo. O nome dele é Marcelo Alencar. Ele é diretor de operações da Nexum, e eu tenho certeza de que ele está envolvido até o pescoço nesse esquema. Renata anotou o nome. Você tem provas? Tenho e-mails, conversas no Slack. Não é muito, mas é o suficiente para abrir uma investigação. Débora tirou um pendrive da bolsa e colocou sobre a mesa. Está tudo aqui. Renata pegou o pendrive. Débora, você está fazendo a coisa certa, mas precisa entrar em proteção. Se o que você está dizendo é verdade, você está em perigo. Eu sei, por isso estou aqui. Naquela mesma noite, a PF deflagrou uma operação para prender Marcelo Alencar. Mas quando chegaram à casa dele, em um condomínio de luxo em Alphaville, encontraram a residência vazia. Marcelo havia fugido. Eles emitiram um mandado de prisão nacional, bloquearam as contas bancárias, pediram para a Interpol emitir um alerta vermelho. Mas Marcelo tinha desaparecido, assim como Marina, Rodrigo e Lucas. Na segunda-feira, Renata recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido, sem nome, sem identificação. A mensagem dizia apenas: você está perto, mas ainda não entendeu tudo. Se quiser encontrá-los vivos, precisa parar de procurar o Marcelo. Ele não é o inimigo. Ele é só mais uma peça. O verdadeiro responsável está muito mais próximo de você do que imagina. Renata leu a mensagem 3 vezes. Sentiu um arrepio subir pela espinha. Mais próximo do que ela imaginava, o que isso significava. Ela olhou ao redor da delegacia. Seus colegas trabalhando. Júlia digitando no computador. Marcelo conversando ao telefone. Tudo parecia normal. Tudo parecia seguro, mas a mensagem plantou uma semente de dúvida. E se alguém dentro da própria investigação estivesse sabotando o caso? E se o inimigo estivesse literalmente ao lado dela? Renata não sabia mais em quem confiar, e o tempo continuava passando. Marina, Rodrigo e Lucas ainda estavam desaparecidos. E agora, Renata tinha certeza de uma coisa: eles estavam vivos. Mas por quanto tempo? A mensagem de texto anônima perseguiu Renata pelos dias seguintes como uma sombra invisível. O verdadeiro responsável está muito mais próximo de você do que imagina. Ela não conseguia tirar aquelas palavras da cabeça. Cada vez que olhava para um colega, cada vez que alguém fazia uma pergunta sobre a investigação, ela se pegava analisando expressões, procurando sinais de nervosismo, tentando decifrar se havia algo escondido por trás dos olhares. Confiança era um luxo que ela não podia mais se dar. Na terça-feira pela manhã, Renata tomou uma decisão. Ela conduziria uma investigação paralela, sozinha, sem avisar a PF, sem avisar sua própria equipe. Se realmente havia um infiltrado, ela precisava trabalhar nas sombras até descobrir quem era. Começou revisando todos os relatórios da investigação desde o início.
Quem teve acesso às informações? Quem sabia dos movimentos da polícia antes de acontecerem? E então ela percebeu um padrão perturbador. Toda vez que a investigação parecia estar chegando perto de algo concreto, surgia uma nova pista que desviava o foco. O sangue no carro de Felipe, a fuga de Marcelo Alencar, cada revelação parecia conveniente demais, calculada demais. Alguém estava jogando xadrez com a investigação e eles estavam vencendo. Se você está sentindo essa tensão junto comigo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações porque o final dessa história vai te surpreender. E comenta, você confia em alguém dessa investigação? Ou todo mundo é suspeito? Vamos descobrir juntos. Renata decidiu voltar ao começo. A única pista que parecia genuína, não plantada, o homem de terno cinza, que depois virou o homem de capuz. O homem que mancava levemente da perna esquerda. Ela pegou todas as imagens disponíveis dele e enviou para um software de reconhecimento facial usado pela Interpol. Era uma aposta arriscada. Se havia realmente um infiltrado, essa consulta poderia ser rastreada. Mas ela não tinha escolha. O resultado veio na quarta-feira à tarde e deixou Renata gelada. O software identificou o homem com 87% de compatibilidade. Vinícius Cardoso Lima, 42 anos, ex-militar do Exército Brasileiro, especialista em operações de inteligência. Tinha trabalhado por anos em missões sigilosas até ser dispensado por conduta incompatível com os valores da instituição. Um eufemismo que geralmente significava algo grave. Depois da dispensa, Vinícius havia desaparecido dos registros oficiais. Nenhum emprego formal, nenhum CPF ativo. Era como se tivesse virado fumaça, mas Renata sabia que homens como Vinícius não desapareciam. Eles apenas mudavam de lado. Ela precisava de mais informações. Ligou para um contato antigo, Capitão Moreira, um oficial do Exército que já havia colaborado com ela em casos anteriores. Eles se encontraram em um boteco discreto na zona leste de São Paulo, longe dos olhares da polícia e da imprensa. Moreira tinha uns 55 anos, cabelos grisalhos cortados rente, postura ereta mesmo fora de serviço. Quando Renata mostrou a foto de Vinícius, ele suspirou pesadamente. Esse nome, faz tempo que não ouço. Vinícius era bom, muito bom, um dos melhores operadores que já vi. Mas ele tinha um problema. Não conseguia lidar com hierarquia. Achava que sabia mais que todo mundo, e talvez soubesse mesmo. Por que ele foi dispensado? Moreira olhou ao redor antes de responder baixando a voz. Oficialmente, insubordinação. Não oficialmente, ele estava envolvido em uma operação que deu muito errado. Infiltração em uma quadrilha que traficava armas pela fronteira com o Paraguai. A missão era só observar e reportar, mas Vinícius decidiu agir por conta própria. Resultado: 3 criminosos mortos, um monte de armas apreendidas e nenhuma autorização formal. O Exército não podia deixar passar, então ele foi convidado a sair. E depois ele sumiu. Ouvi rumores de que ele estava trabalhando como consultor de segurança privada, proteção de executivos, investigações corporativas, esse tipo de coisa. Mas nada confirmado. Por quê? O que ele tem a ver com o seu caso? Renata mostrou as imagens do aeroporto. Ele estava em Guarulhos no dia em que 3 pessoas desapareceram e eu acho que ele as levou. Moreira analisou as fotos com atenção. Se foi o Vinícius, então você tem um problema sério nas mãos. Ele não age sozinho, nunca agiu. Ele sempre teve uma rede de contatos. E se ele está envolvido nisso, é porque alguém com muito dinheiro e muito poder o contratou. Alguém como Marcelo Alencar. Talvez, mas acho que você deveria olhar mais acima na cadeia alimentar. Renata voltou para casa naquela noite com a sensação de estar sendo observada. Olhava pelo retrovisor a cada 2 minutos. Checava se algum carro a seguia. Quando finalmente entrou no apartamento, trancou todas as portas, fechou as cortinas e ligou apenas um abajur.
Sentou-se no sofá com o notebook e começou a pesquisar conexões entre Vinícius Cardoso Lima e a Nexum Tech. Não encontrou nada direto, mas ao aprofundar a busca, descobriu algo interessante. A Nexum Tech tinha um contrato de consultoria de segurança com uma empresa chamada Sigma Protect Ltda, e um dos sócios da Sigma Protect era Vinícius Cardoso Lima. Tudo se conectava. A Nexum Tech estava envolvida no esquema de vazamento de informações. Vinícius, através da Sigma Protect, tinha acesso direto à empresa. Rodrigo descobriu o esquema e Vinícius foi acionado para resolver o problema. Mas ainda faltava uma peça. Se Rodrigo era a ameaça, por que sequestrar Marina e Lucas também? Renata voltou aos depoimentos, releu tudo. E então encontrou algo que tinha passado despercebido. Na entrevista com Patrícia Soares, a participante do curso em Florianópolis, ela havia mencionado que viu Marina, Rodrigo e Lucas saindo juntos do hotel na sexta-feira, conversando. E Marina parecia incomodada. O que eles conversaram? Renata pegou o telefone e ligou para Patrícia. Patrícia, desculpa ligar tarde. Você lembra de mais algum detalhe daquela conversa? Alguma coisa que eles disseram? Patrícia pensou por um momento. Não ouvi exatamente o que falavam, mas eu lembro que o Rodrigo estava gesticulando muito, parecia nervoso. E a Marina? Ela disse algo como, isso não é certo, ou não podemos fazer isso. Algo assim. O Lucas só ficou ouvindo. Renata desligou o telefone e sentiu o estômago revirar. Rodrigo tinha contado para Marina e Lucas sobre o que descobriu. Talvez tenha pedido ajuda. Talvez tenha pedido que eles testemunhassem. E com isso, os três viraram alvos. Não eram apenas testemunhas indesejadas. Eram cúmplices potenciais de uma denúncia que poderia derrubar um esquema milionário. Na quinta-feira pela manhã, Renata recebeu uma ligação inesperada. Era de Camila, esposa de Rodrigo. Ela estava chorando. Doutora, eu recebi uma mensagem, no celular, de um número que eu não conheço. O que dizia a mensagem? Dizia que o Rodrigo está vivo e que se eu quiser vê-lo de novo, preciso parar de colaborar com a polícia. Renata sentiu o coração acelerar. Camila, não responda essa mensagem. Não faça nada. Eu vou até aí agora. Renata pegou o carro e foi direto para a casa de Camila, na zona oeste de São Paulo. Quando chegou, pediu para ver o celular. A mensagem tinha sido enviada às 6h47 da manhã. Dizia, Rodrigo está bem, mas a segurança dele depende do seu silêncio. Se você valoriza a vida dele, pare de falar com a polícia. Você não vai receber outro aviso. Renata pediu para Júlia rastrear o número. Assim como os anteriores, era um telefone descartável, sem registro, impossível de rastrear. Mas dessa vez havia algo diferente. A mensagem continha uma foto em anexo. Renata abriu a imagem e sentiu o ar faltar. Era Rodrigo, vivo, sentado em uma cadeira, mãos amarradas, mas sem ferimentos visíveis. Atrás dele, uma parede cinza sem identificação. Ele olhava diretamente para a câmera com uma expressão de cansaço e medo. E ao lado dele, parcialmente fora de foco, estavam Marina e Lucas, também amarrados, também vivos. Eles estão vivos, Camila sussurrou, a voz embargada. Graças a Deus, eles estão vivos. Renata ampliou a foto, procurando por qualquer detalhe que pudesse indicar a localização. A parede era lisa, sem janelas. Não havia móveis visíveis, nenhuma pista óbvia, mas no canto inferior direito da imagem, refletida no chão, havia uma sombra. E essa sombra parecia ser de uma estrutura metálica, talvez uma escada ou uma grade. Renata enviou a foto imediatamente para a equipe técnica da PF. Eles teriam recursos melhores para analisar metadados, localização geográfica das torres de celular que transmitiram a mensagem, qualquer coisa que pudesse ajudar.
Mas enquanto esperava, ela sabia que o tempo estava se esgotando. Os sequestradores estavam ficando nervosos, e pessoas nervosas cometiam erros, ou pior, tomavam decisões drásticas. Na sexta-feira à tarde, a equipe técnica da PF conseguiu uma informação crucial. A foto enviada para Camila tinha sido tirada com um iPhone 12. E embora os metadados de localização tivessem sido removidos, o horário de criação do arquivo indicava que a foto foi tirada às 6h32 da manhã, 15 minutos antes de ser enviada. Mais importante, conseguiram triangular a localização aproximada da torre de celular que transmitiu a mensagem. Zona Industrial de Guarulhos. Um raio de 3 quilômetros. Renata reuniu uma equipe de elite, agentes da PF, SWAT, negociadores. Ela não ia deixar nada ao acaso. Às 22h, a operação começou. Helicópteros sobrevoando a área com câmeras térmicas, equipes terrestres vasculhando galpões, armazéns, construções abandonadas. Renata estava no centro de comando móvel, acompanhando tudo pelos monitores. E então, às 23h47, uma das equipes encontrou algo. Um galpão abandonado de uma antiga fábrica de autopeças, trancado por fora, sem movimento aparente. Mas as câmeras térmicas detectaram assinaturas de calor lá dentro. 3 corpos, sentados, imóveis. Temos alvos confirmados. A voz crepitou no rádio, solicitando autorização para a entrada. Renata respirou fundo. Autorizado, mas cuidado, pode ter armadilhas. A equipe arrombou a porta, entrou em formação tática. As câmeras acopladas aos capacetes transmitiam as imagens em tempo real. E lá estavam eles. Marina, Rodrigo, Lucas, sentados em cadeiras no meio do galpão vazio, mãos amarradas, olhos vendados, mas vivos. A equipe se aproximou com cautela. Checou por explosivos, checou por guardas. Nada. O local estava vazio. Renata saiu correndo do centro de comando e entrou no galpão. Quando viu os 3, sentiu as lágrimas brotarem. Ela mesma soltou as vendas de Marina. A professora piscou várias vezes, os olhos se ajustando à luz. Quando viu Renata, começou a chorar. Está tudo bem, Renata disse, segurando o rosto dela. Você está segura. Acabou. Marina balançou a cabeça, ainda chorando. Não acabou, ele disse. Ele disse que isso era só o começo. Quem? Quem disse isso? O homem que nos pegou. Ele disse que a gente era só uma mensagem, que outras pessoas iam desaparecer se o Rodrigo não parasse de falar. Renata olhou para Rodrigo. Ele estava pálido, exausto, mas vivo. Rodrigo, quem é ele? Quem fez isso com vocês? Rodrigo engoliu seco antes de responder. Vinícius. O nome dele é Vinícius, mas ele não agiu sozinho. Tem alguém acima dele, alguém muito poderoso. Ele mencionou um nome uma vez. Disse que estava seguindo ordens. Que nome? Rodrigo hesitou, olhando ao redor como se ainda tivesse medo de ser ouvido. Marcelo. Mas não o Marcelo Alencar da Nexuntec. Outro Marcelo. Alguém da polícia. Renata sentiu o sangue gelar. Marcelo da polícia. Você tem certeza? Absoluta. Ele disse. O Marcelo da Homicídios cuidou de tudo. Vocês vão sumir e ninguém vai achar estranho. Renata virou-se lentamente. Marcelo. Marcelo da Homicídios. Seu colega, seu parceiro de investigação. O homem que estava ao lado dela desde o primeiro dia. Ela pegou o rádio com as mãos, tremendo. Central. Preciso da localização imediata do investigador Marcelo Souza. Agora. A resposta veio segundos depois. Negativo. Marcelo não está respondendo ao rádio e o localizador dele foi desativado há aproximadamente 20 minutos. Renata sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Marcelo tinha fugido e ela finalmente entendeu. Ele nunca foi um infiltrado por acaso. Ele era a peça central. Ele tinha acesso a tudo. Sabia de cada movimento da investigação.
Sabotava quando necessário, desviava quando conveniente, e agora ele estava solto, com todos os segredos, com todos os nomes. Nos dias seguintes, a operação para capturar Marcelo e Vinícius se intensificou. A PF emitiu mandados de prisão. A Interpol foi acionada. A imprensa noticiou o escândalo. Um investigador de homicídios envolvido em sequestro e corrupção. Marina, Rodrigo e Lucas foram levados para proteção de testemunhas. Eles prestaram depoimentos detalhados, falaram sobre os dias em cativeiro, sobre as ameaças, sobre tudo o que ouviram. O esquema da Nexum Tech foi desmantelado. 6 executivos foram presos. Contratos milionários foram cancelados. A empresa entrou em processo de falência. Mas Marcelo e Vinícius continuavam foragidos. 3 meses depois, Renata estava em seu apartamento quando recebeu uma última mensagem de um número desconhecido, sem identificação. Dizia apenas: "Você jogou bem, delegada, mas o jogo não acabou. Existem peças que você ainda não viu. E um dia, quando menos esperar, vou voltar. E aí vamos jogar de novo. Até lá, aproveite sua vitória." Ela foi temporária. Renata leu a mensagem e sentiu um arrepio. Ela sabia que aquilo era verdade. Marcelo e Vinícius ainda estavam lá fora, e um dia eles voltariam. Mas por enquanto, Marina, Rodrigo e Lucas estavam vivos e seguros, e às vezes isso tinha que ser suficiente. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa jornada. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você achou do final. Você acha que Marcelo e Vinícius vão voltar? Deixa sua teoria aí embaixo. E fica ligado porque novas histórias estão vindo. Até a próxima. Olá, muito obrigado por ter assistido nossos vídeos. Meu nome é Alessandra e eu gravo esses vídeos aqui com a ajuda da inteligência artificial, que me ajuda a produzir algumas histórias, né? E a gente não consegue, assim, 100% da nossa cabeça, né? Então eu entro aqui com algumas ideias e a inteligência artificial me ajuda a montar as histórias. Em seguida, eu coloco algumas imagens para o entretenimento de vocês. Agradeço muito por você ter assistido o nosso canal aqui, espero que estejam gostando, né. Lembrando que são histórias fictícias, histórias que foram inventadas ou por mim, ou pela inteligência artificial, ou por nós 2 juntos, né. Eu penso em alguma coisa, ou vejo alguma coisa na internet que me chama a atenção, e aí eu peço para a inteligência artificial me ajudar aqui a montar as histórias para vocês, tá? Então não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de dar o seu like, comenta aí embaixo aí o que você está achando das histórias, se eu devo melhorar alguma coisa, o que eu posso fazer para que nosso canal cresça cada vez mais. Até a próxima e muito obrigado por assistir o nosso canal.